Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Leia a Bíblia Comigo. Hoje nós estamos no capítulo 35 de Gênesis. Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada, Senhor, porque todos os dias nós podemos aprender com o Teu Espírito Santo e que hoje seja assim, Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos ensine aquilo que precisamos aprender da Tua parte, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, agora, depois daquele episódio todo, daquele caso de família horroroso, né, que os filhos lá de Jacó fizeram aquele massacre e mataram todo mundo, o que acontece? Jacó falou com os filhos dele, ó, vocês me colocaram numa enrascada, né, porque agora os povos ao redor vão querer se vingar. E aí o que Deus fala? Deus chegou para Jacó e falou assim: suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugiu do seu irmão Esaú. Lembra que lá atrás, quando Jacó fugiu de Esaú, ele parou em Betel, e aí ele teve aquele sonho da escada, e ele fez um voto com Deus, e ele falou que se ele fosse, se Deus levasse e trouxesse de volta e cuidasse dele, ele ia estabelecer ali como um local de adoração ao Senhor. O que ele fez? Quando ele voltou, ele passou direto de Betel e foi parar lá em Siquém, né? E aí aconteceu toda aquela situação com Diná. Talvez se Jacó não tivesse ido, tivesse cumprido logo o voto que ele prometeu para Deus, nada daquilo tivesse acontecido, né? Então agora ele está voltando para o lugar que originalmente ele teria que ir. E aí o que ele faz? Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam, os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Duas partes aqui. A primeira parte, de trás para frente. Deus continuou protegendo Jacó. Por quê? Deus fez com que aquele povo em redor tivesse tanto medo, que não foram atrás dele para se vingar, né? Porque aquilo que Jacó falou que ia acontecer, dos povos ficarem, né, com raiva por causa dos filhos deles, realmente aconteceu. Só que os povos ali em redor não foram atrás, porque Deus interveio mais uma vez, protegendo Jacó. Agora o que eu quero chamar mais atenção deste capítulo aqui, além do ponto lá da frente que eu vou falar de Raquel, é isso aqui. Jacó chamou todo mundo, tanto os da casa dele, quanto o povo que eles tinham sequestrado da cidade. Porque os filhos dele foram lá, mataram todos os homens e pegaram para eles as mulheres e as crianças. Essas mulheres e essas crianças, elas poderiam inclusive serem vendidas como escravo a outros povos. E olha o que Jacó fez. Jacó falou para todo mundo, os de casa e também para esse povo que foi agregado à casa de Jacó, para que eles se purificassem, para que eles se santificassem, que eles iam adorar ao Senhor. O que isso me diz? Isso me fala de uma igreja que acolhe todo mundo, mas que não tolera qualquer coisa. Porque assim é com Deus. Deus nos ama, Deus nos recebe do jeito que a gente tiver, com a caraca que a gente tiver, com a sujeira que a gente tiver, mas Ele não nos mantém dessa forma. Então, uma vez que eu decido que eu quero servir a Deus, é servir a Deus nos termos dEle, não nos nossos termos. Muitas vezes, e aí eu estou falando para mim, inclusive, eu não estou, né, querendo falar só para os de fora, não é isso. Todos nós, muitas vezes a gente quer colocar Deus na nossa caixinha. Ah, porque Deus é amor, Deus é paciente, né? Deus vai entender. Só que não é assim. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas Ele deixou as regras muito bem claras na palavra dele. Ou seja,
Quando Jacó falou aqui para todo mundo se santificar, se purificar, por quê? Porque Deus tem as suas regras próprias. Esse povo aqui não era o povo da aliança. Deus não tinha feito aliança com esse povo, muito pelo contrário. Deus tinha sido explícito, não se misture com esse povo. Mas quando os filhos de Jacó fizeram o que fizeram, Jacó acolheu esse povo e levou junto para conhecer Deus, para adorar Deus. E é assim que tem que ser com a nossa vida. Sabe, não termos preconceito de raça, de cor, de nada, né? Acolher as pessoas, mas não acolher o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Uma coisa é dizer que Deus é amor, outra coisa é dizer que ele aceita qualquer coisa. Não aceita. Não aceita o nosso trabalho mal feito, não aceita a nossa adoração meia boca, não aceita o fato da gente falar que não tem tempo para Deus, e aí quando você está no perigo, né, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, me ajuda, me socorre. Mas quando é para ter relacionamento com ele, não quer, né? Não é de qualquer jeito. Vamos pular lá para outra parte. Na metade do capítulo, eles estão indo para Betel e Raquel, ela estava grávida, né? Estava grávida de Benjamim. No meio do caminho, ela entra em trabalho de parto e ela não suporta o trabalho de parto e morre. E por que Raquel morre? Por causa da gravidez complicada? Não. Raquel morreu porque Jacó falou que ela ia morrer. Gente, mas quando que ele falou isso? Lembra lá atrás, quando Labão foi atrás deles e a Raquel tinha roubado os ídolos do pai dela e sentou em cima lá da sela do camelo para esconder os ídolos, mentiu que não tinha roubado nenhum e Jacó não sabia. O que Jacó falou? Quem tiver roubado os ídolos vai morrer. Ele mesmo decretou a sentença de morte de Raquel. O que a gente aprende com isso? Aquilo que está na palavra. Morte e vida estão no poder da língua. Come do seu fruto quem bem utiliza. Jacó não sabia que Raquel tinha roubado os ídolos do pai dele, mas ele proferiu a sentença. Quem roubou vai morrer. E uma vez que ele, como sacerdote da casa, proferiu a sentença, essa sentença se cumpriu. Cedo ou mais tarde a sentença vai se cumprir. Então, assim, demorou algum tempo? Demorou. Eles viveram juntos um tempo, ela teve José, né? Agora ela teve Benjamim, mas de Benjamim não passou. Ela poderia ter envelhecido com Jacó, mas não envelheceu por uma atitude dela que atraiu a maldição da boca de Jacó para a vida dela. O que a gente aprende? Não mentir, não roubar e não usar a nossa boca para amaldiçoar. Ele podia ter falado outra coisa, né? Quem achar vai ter que restituir, vai ter que devolver, vai ter que pagar algum preço por causa daquilo e tudo mais. Não, mas ele abriu a boca dele para dizer que ia morrer. E morreu. Porque aquilo que está na palavra de Deus é aquilo que acontece. A palavra diz que de Deus não se zomba. Aquilo que a gente plantar, a gente também vai colher. Ele plantou maldição, plantou morte e colheu justamente em Raquel, que era a mulher que ele mais amava. O que a gente aprende hoje? Usa essa boca direito, gente. Fala besteira, não. Porque não existe neutralidade no mundo espiritual. Aquilo que você fala, nem interessa muito se você acredita. Aquilo que você fala é um decreto no mundo espiritual. E ele vai se cumprir de alguma forma. Então, aqui o resto do capítulo vai falando dos filhos e tudo mais. Mas eu queria chamar a atenção mesmo para esses dois pontos. Do acolhimento, de que Deus tem os seus termos para caminharmos com Ele. E de que as nossas palavras têm poder e a gente tem que ser responsável por tudo aquilo que a gente vai falar. Ok? E a gente se vê no próximo capítulo.